Hoje vamos falar das melhores adaptações de jogos para o mundo dos filmes. Essas que foram histórias insanas que, conseguiram aí transportar para o cinema essa nossa experiência única de controlar um personagem ou uma narrativa. E que ultimamente, a gente tem conseguido ver algumas coisas boas, tem sido assertivo essas produções, mas ainda assim temos aquela nuvenzinha escura que fica em cima de várias produções, sendo elas muito ruins ou acertando em cheio. Algumas até medianas, mas a maioria é uma porcaria tremenda. Mas no vídeo de hoje vamos falar das melhores, o que tem aí de bom para o mundo dos jogos em filmes, e assim, misturando toda essa ideia de adaptação. Então eu sou Alan e vamos lá para conferir todas essas coisas aí que foram adaptadas do mundo dos jogos. E assim, já vai largando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para ajudar a gente nessa nossa adaptação aqui, Se você gostou do vídeo, a adaptação que você pode fazer, dentro do mundo digital é deixar o like para fortalecer aqui a gente, porque ajuda a gente aí a espalhar o vídeo por todo o YouTube, belezura? Então vamos lá, porque o vídeo está sensacional. Os filmes têm trazido aí várias adaptações há muito mais tempo e por muitos anos. E essas adaptações nem sempre foram tão boas assim. Ultimamente que a gente vem acertado. Algumas coisas foram até medianas, mas ainda assim a gente tem aquelas coisas horrendas. E assim temos mais adaptações de filmes do que no mundo das séries. Mas as séries ainda estão ganhando em termos aí de qualidade, Então fica aquele... será que quantidade é melhor? Então já vamos aqui para o bônus, Que é o próprio D&D, Dungeons and Dragons Honra entre Rebeldes, que vai chegar aí no cinema agora no dia 16 de abril. E assim, eu coloquei ele aqui como bônus porque ele não é, de certa forma, uma adaptação de jogos de videogame, Ele é uma adaptação de um jogo de RPG. Então ele acaba fugindo um pouco da proposta do vídeo, mas ainda assim merece muito estar aqui no nosso bônus, tranquilo? Então já está mencionado aqui. E vamos lá para o começo do nosso top 5 aí. É um urso coruja. Let's go! Tô avisando. O mal tá aqui dentro. E vamos lá então para o nosso top 5, que começa aí com Terror em Silent Hill, de 2006, que traz a história de Rose, que está sendo atormentada por conta da sua filha ter uma doença. E Rose é interpretada aí por Radha Mitchell, que traz aí uma boa, atuação aí dentro do filme, porque assim, a parada fica sinistra. E a sua filha Sharon é interpretada por Jodelle Fernandes, que também tem uma atuação boa, Eu não diria espetacular por conta de alguns aspectos, mas é uma atuação boa sim. E então Rose, com essa questão aí de ficar tendo esses sonhos, sendo atormentada por conta da doença de sua filha, acaba contrariando seu marido, levando então a criança para uma cidade que ela sempre menciona em seus sonhos. Mas ao ir até lá, ela acaba atravessando um portal indo parar em Silent Hill, a cidade deserta, cheia de criaturas horrendas mesmo. E Silent Hill é basicamente uma cidade que transporta os próprios sentimentos da pessoa para o mundo físico, tendo assim o questionamento ali do que essas criaturas representam. Então tem todo esse aspecto, essa ambientação dentro do filme. E assim, eles realmente conseguiram capturar a essência do jogo, do filme, por conta dessa névoa, Porque, para quem não sabe aí, o jogo ele tem uma névoa ali por conta da limitação da época que eles acabam utilizando como atmosfera do próprio jogo. Então, o limite da plataforma em que eles foram lançados acabou sendo uma feature, Uma coisa mesmo que integrava o próprio jogo. E assim, para um filme do gênero terror, ele acaba se saindo um pouco abaixo ali da média. Mas, para uma adaptação de jogo, ele sim se sobressai em questão aí a vários outros. E fica aqui o nosso top 5 terror em Silent Hill.
E não poderia faltar, claramente, a animação aqui no nosso top, né? E com isso, então, A Lenda do Lobo, né? Uma história The Witcher, foi lançada em 2021 e traz aí uma história um pouco diferente, contando uma história que antecede os acontecimentos da série The Witcher, né? Ou dos jogos que seguem ali o bruxão Geralt. Vemos aí o professor de Geralt, né? Vesemir, no auge da sua juventude, basicamente, quando ele realmente estava ali começando as suas caçadas como um bruxo. E Vesemir é interpretado por Theo James, mas ele não estará sozinho. Também vai contar com uma certa ajuda de uma bruxa, a bruxa Tetra, que é interpretada pela Lara Pulver, que assim, ao meu ver, dá um show de dublagem ali, porque tem alguns aspectos em que ela consegue interagir ali com o James, né, que ela acaba se sobressaindo ali em alguns momentos. Então, assim, a atuação é bem interessante mesmo. E então essa dupla meio improvável que a gente vai ver posteriormente, né, em The Witcher aí, propriamente dito, vai ser uma das primeiras versões de uma dupla, né, de bruxo e maga. Então tem todo esse aspecto aqui, né, a mesma estrutura basicamente. E a Lenda do Lobo, ela se sobressai por conta de vários aspectos da própria lore The Witcher, por conta da própria animação, que é feita aí pelo mesmo estúdio que fez Castlevania, e pela história em que é, né, amplificada, né, dentro do lore ali de The Witcher. Então traz todos esses aspectos. E assim, tem brigação, tem lutaria, mas não é propriamente dito assim o foco da coisa, né? Aqui a história fica muito mais assim, a flor da pele mesmo, para contar, né, esses eventos em que o Vesemir vai precisar enfrentar alguns demônios de seu passado para entender que nem sempre uma caçada é uma caçada simplesmente pelo dinheiro, né? Não é só o dinheiro que manda. Então tem todo esse crescimento dentro do personagem, onde a gente pode ver mais sobre ele. Então assim, vale muito a pena aí o seu play. São as feras medonhas que temos que manter longe. E começando então o nosso pódio com dois filmes que eu acabei dando uma roubadinha aqui, mas que é um sequência do outro, então eles se complementam, que é Sonic e Sonic 2, que seria ali o filme em live action, né, do Ouriço Azul, onde tivemos aí sim uma adaptação insana desse clássico aí dos videogames. E que assim, eu acho que eles poderiam melhorar em alguns aspectos, mas a essência de Sonic ainda está ali, né? Um pouco mais moderna, mas enfim, está ali dentro. Onde vamos ver então o ouriço indo parar, né, no nosso mundo, após fugir do seu mundo por conta dos seus poderes, né? Onde algumas criaturas querem usar os seus poderes para destruir o mundo, basicamente, ou controlá-lo. E poder esse que pode ser utilizado de várias formas e que muita gente pode estar interessado, inclusive no nosso mundo. E fica bem claro isso quando o Robotnik entra em ação. E assim, meus amigos, a adaptação conta aí, né, a história mesmo do Ouriço Azul, no começo ali, quando ele começa a aprender os seus poderes, da justificativa dele não ter tantos poderes assim no início, porque ele realmente está escondido, então ele não fica demonstrando muito. O próprio uso dos anéis, né, o pra que serve, que basicamente serve como uma espécie de portal aqui dentro do filme, que cai naquele aspecto de trazer novas coisas para uma adaptação, né, uma linguagem diferente. O próprio uso ali da velocidade, que a gente vê muita gente aí mencionando a cena do Mercúrio. Assim, tem todos esses aspectos dentro do filme do Sonic e por isso ficou muito bom de verdade, né? Então eles acabaram acertando muito nesse aspecto. Mas o filme não conseguiu fugir de algumas polêmicas no início ali, né, nos seus primeiros momentos, onde tivemos uma imagem e posteriormente um trailer, que é aquele famoso Sonic feio, isso mesmo, né? A comunidade acabou se reunindo então para tentar mudar isso, porque provavelmente esse seria o fator de muita gente não ir assistir ao filme. E como eles mudaram, foi o efeito rebote, o efeito contrário. Muitas pessoas foram assistir para ver como ficou. E realmente, eles escutarem a comunidade foi um acerto insano. Então, galera, que vai adaptar filmes e séries, escuta
o público, escuta os fãs, porque realmente tem coisas muito válidas, né, que a gente pode colocar aí para uma adaptação dar certo. E nesse caso, iria ser um flop insano e acabou, né, sendo aí um sucesso tremendo. E o Sonic 2 basicamente traz a mesma, né, história do próprio Sonic 2, onde é introduzido ali as Esmeraldas do Caos, um novo personagem que seria o Knuckles, na verdade 2 novos personagens, né, o Knuckles e o Tails, que tem o objetivo em comum de proteger as Esmeraldas do Caos e não deixar que elas caiam em mãos erradas, como a do próprio Robotnik. Mas no começo, né, o Sonic acaba tendo ali um atrito com o Knuckles, porque eles estão de lados opostos ali no princípio, porque o próprio Robotnik enganou o Knuckles, colocando ele contra o próprio Sonic. E então, né, vem toda essa lore aí, que vai ser muito mais explorada num terceiro filme, que já foi confirmado, e uma série do Knuckles, isso mesmo. Eu comento sobre ela no nosso vídeo de adaptações futuras que vai estar aqui no card para vocês, beleza? Então assim, vale muito a pena você assistir esses dois filmes, porque sim, eles acabaram se tornando aí uma das melhores adaptações de videogame dos últimos tempos, pelo menos assim, que já foram lançadas, né? E diga-se de passagem, Jim Carrey está brilhando como Robotnik. E assim, é um grande acerto ele no papel do grande, né, robozão aí. Parece que eu preciso do seu poder. E então no nosso segundo lugar temos aí Detetive Pikachu, isso mesmo, pode ter algumas controvérsias, mas eu gostei muito do filme, que traz aí esse tema de investigação junto com Pokémon, claro que não é, né, assim, é o que é Pokémon basicamente, e mostra tudo que tem a ver com o Pokémon, né? Porque eles vão a vários lugares que estão utilizando o Pokémon ali para alguma função, eles conhecem Pokémon ali que podem ter visto alguma coisa e várias coisas do tipo, mostrando todo esse aspecto mesmo desse mundo. E que basicamente a história, né, da investigação acontece quando o detetive Harry Goodman acaba desaparecendo, fazendo com que seu filho Jim acabe indo encontrá-lo, né? Esse que é interpretado aí por Justice Smith. E ele vai então contar com a ajuda de um Pikachu, o Detetive Pikachu, que é interpretado aí por Ryan Reynolds, que faz aí o mercenário vermelho mais famoso aí, né, dos quadrinhos Deadpool, né, nos filmes da Marvel. E ele então vai acabar ajudando o Tim nessa procura por seu pai, ou procurando aí realmente o que aconteceu de fato. E eles vão passar, como eu falei, por vários locais, né, conversando aí com vários Pokémon, conversando aí com várias pessoas, e assim, né, a importância do Pikachu ali é que ele consegue entender os humanos e entender os próprios Pokémon, então acaba complementando, né, a visão do Tim da coisa ali, né, de uma cena de crime ou coisa do tipo, e eles então vão adentrar nessa cidade aí para conseguir, né, decifrar esse enigma e resolver o caso do desaparecimento de seu pai. Nessa grande metrópole que é Rhyme City, onde os humanos e os Pokémon coexistem ali, né, conseguem viver juntos. What? I can shove it? Okay, that's it. No, we're switching roles. I'm bad cop, you're good cop. No, we're not cops. In my head, I saw that differently. E vamos lá então para o nosso primeiríssimo lugar, que é Super Mario Bros. O filme. Isso mesmo, a animação recém-lançada, que sim é uma das melhores coisas que vimos aí em todo o âmbito de adaptação de videogame, porque eles conseguem trazer várias coisas, vários elementos de vários jogos diferentes dentro do filme, possibilitando assim também a expansão desse universo, né? Uma possível franquia, e tudo isso com uma simples história que começou, né, com o próprio Super Mario, que estamos ali vendo, né, ele no mundo, realmente como se fosse o nosso mundo, trabalhando ali com o seu irmão Luigi como encanadores, que basicamente, né, é isso que eles são. E então eles acabam indo parar no reino dos cogumelos, envolvidos aí em uma insana batalha entre o bem, né, e o mal aí, onde temos, né, o próprio Bowser indo conquistar
todas as galáxias possíveis. E então já faz alusão aí ao game Mario Galaxy, né? E com isso então ele acaba indo parar no Reino dos Cogumelos, né? Tentando assim conquistar o Reino dos Cogumelos, que quem manda ali é a princesa Peach. E então o Mario acaba, né, no meio dessa treta toda e de seu irmão ter sido sequestrado pelo vilão Bowser. Então o Mario vai então atrás do seu irmão, né, para tentar resgatá-lo em meio ao castelo. E assim, vamos ver várias coisas que estão sendo mostradas aí, né, principalmente nos materiais aí que a gente consegue e pode usar, né, porque já viu, né, Illumination, Nintendo, as duas ali conseguem dar uns strikezinho top. Esse âmbito da história, que é simples, mas é interessante e é coesa aqui dentro da animação, traz um aspecto insano para as adaptações, que é isso basicamente o que a gente quer ver, né, a própria adaptação trazendo coisas que nós vimos nos jogos e também coisas novas para complementar a própria, né, adaptação aí, né, coisas que os fãs só especulavam ou até mesmo coisas realmente que nós nunca vimos antes. E isso traz sim um aspecto de grandiosidade para este filme, que assim, nada mais justo, né, para o grande Mario aí ser uma das melhores adaptações de videogame já feitas, esquecendo assim o seu legado horrível. Então eles estão encabeçando aí o topo da lista das melhores adaptações de jogos e ao mesmo tempo as piores, estando aí dos dois lados da moeda ao mesmo tempo. E assim, não é fácil de fazer isso, né, Mario? Então, assim, eles realmente conseguiram esse feito, mas agora da forma correta. E claro, vale muito você ir assistir, principalmente que está nos cinemas ainda, dá uma chance, vai assistir, leva a criançada, os adultos, né? E assim, Mario é uma franquia que muitas pessoas que nunca ouviram falar, basicamente, de vários jogos de videogame, já ouviram falar do Mario, né? Que é o joguinho de videogame aí, que fez muito sucesso e muito sucesso mesmo. Então vale muito a pena você ir assistir Super Mario Bros, o filme. E bom pessoal, então é isso, obrigado você que assistiu o vídeo até aqui, mas ainda assim a gente vai ter aí um Highlight Reels com alguns filmes pontuais medianos. Esses que eu mencionei no nosso top 5 aqui, seriam filmes de 8,5 a 9,5, né, 8 até 9,5 ali. Então DJ, solta o som para o nosso Highlight Reels. E bom pessoal, então é isso, agora sim o vídeo está chegando ao final. Espero que vocês tenham gostado do nosso top 5, deixa aí o seu top 5 das melhores adaptações para a gente conseguir debater aí nos comentários e complementar ainda mais o vídeo. E também comenta sobre o Highlight Reels, o que vocês acharam. Tem ali, né, Street Fighter, Mortal Kombat, os antigos, né, então tem muita coisa interessante aí, né, e muita coisa que o pessoal gostou por muito tempo. Então deixa aí nos comentários para a gente conseguir debater. E já aproveitando que você está aí, já deixa aquele like gostoso aí, uma adaptação do seu gostei da vida real para o mundo digital e também, né, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades que semana que vem, ou ainda nessa, né, tem muitas insanidades para vocês, tranquilo? E agora sim eu vou deixar aqui duas recomendações, a nossa playlist aqui das adaptações e a nossa playlist dos filmes, tranquilo? Então agora sim, eu vou ficando por aqui, um abraço e fui!